Olá, galera do oitavo ano. Aqui quem vos fala é a professora Marisélia. Hoje nós vamos para a nossa terceira aula do segundo bimestre de Gramática e Ortografia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre hífen, ok? Quando é que utilizamos o hífen e quando deixamos de usar. Vamos lá? De acordo com um novo acordo ortográfico. Mantém-se o hífen nas palavras com prefixos quando o segundo elemento começa por H. Vamos ver os exemplos. Anti-higiênico. Anti vem o prefixo e higiênico começa com H. Aí usa hífen. Co-herdeiro. Herdeiro começa com H, ok? Por isso que usa hífen. Pré-história, super-homem. A segunda palavra inicia com H, aí usa hífen. Não se usa, no entanto, o hífen em informações que contêm os prefixos des, des e in, nas quais o segundo elemento perde o H inicial, como nos exemplos desumano, desumidificar, inábil, inumano, ok? Continuando. Nas formas em que o prefixo termina na mesma vogal com que se inicia o segundo elemento. Por exemplo, se o prefixo, a primeira parte da palavra terminou com O e a segunda iniciar com O, como no exemplo micro-ondas, O, aí separa com um hífen. Autoobservação, semi-interno. Aí, observando essas regrinhas, fica mais fácil para você utilizar o hífen. Continuando. Mantém-se o hífen em palavras formadas pelo prefixo ex, vice, pré e pós. Ex-campeão, vice-diretor, pré-escolar, pós-parto. Mantém-se o hífen em palavras formadas pelo prefixo circum, seguido de palavras iniciadas em vogal M ou N, como, por exemplo, prefixo circum, navegação, circum, escolar, ok? Ainda mantém-se o hífen em palavras formadas pelos prefixos hiper, inter e super, quando combinados com elementos iniciados por R. Hiperrealista, hiperregional, hiperresistente. Mantém-se também o hífen nas palavras complexas com os advérbios mal, quando o elemento seguinte inicia com vogal ou H. Mal agradecido, mal entendido, mal educado, mal humorado. Observa que inicia com vogal ou H. Continuando. Mantém-se o hífen em palavras que designam nomes de países, regiões, se iniciarem por grão ou grã, por uma vogal verbal ou se estiverem ligados a um artigo, como, por exemplo, Grã-Bretanha, abre campo, albergaria a velha. Mantém-se também o hífen em palavras formadas por justaposição, sem elementos de ligação, quando o primeiro elemento for substantivo, adjetivo ou verbo ou numeral. Como, por exemplo, guarda, noturno, boa fé, abre latas, sexta-feira. Agora vamos para onde se tira o hífen. Retira-se o hífen em palavras formadas por prefixos terminados em vogal, seguidos de palavras começadas por R ou S. Duplicam-se as letras R ou S, como nos exemplos abaixo. Antirrevolucionário, observa que o R dobrou. Contrassenha, o S dobrou. Psicossocial, o S dobrou. Mini saia, semi-reta, o R dobrou. Também retira-se o hífen nas palavras formadas por prefixos terminados em vogal e o segundo elemento iniciado por consoante diferente de R ou S.
como antipedagógico, autopeças, seminovos e ultraleve. Observa que o prefixo terminou com vogal e o outro iniciou com consoante, diferente de R e S. Retira-se o hífen nas palavras formadas por prefixos terminados em vogal e acompanhados de palavra iniciada por vogal diferente. O prefixo termina com vogal e o outro inicia com uma vogal diferente da que terminou, como nos exemplos: auto, estrada, heteroavaliação, extraescolar, bioalimentar. Vê que um terminou com vogal e o outro iniciou com vogal diferente. O, E, O, A, E, O, A. Ainda retira-se o hífen em palavras formadas pelos prefixos hiper, inter e super, quando combinados com elementos não iniciados por R. Exemplos: hipersensível, intercidades, supermercado. São palavras compostas sem hífen, porque inicia-se o prefixo com hiper, inter ou super. Também retira-se o hífen palavras formadas com o prefixo co, se o elemento seguinte não inicia por H, como, por exemplo, cooperante, coapresentação, coprodutor. Ainda retira-se o hífen na maior parte das palavras com locuções à vontade, cão de guarda, dia a dia, fim de semana, casa de banho, cor de laranja. Continuando. Vamos para a nossa atividade da semana. No livro de vocês, no livro didático, na página 53, vocês vão encontrar esta atividade que eu digitei aqui. Então, vocês vão ler no quadro quando usa o hífen nas palavras formadas por composição, por justaposição. Esse quadro está lá no livro, ok? Aí você não vai copiar esse quadro que está no livro, por isso que eu não coloquei aqui nessa atividade. E em seguida vão formar palavras por composição, unindo radicais do quadro da esquerda com o quadro da direita, usando o hífen se necessário. Aí no quadro da esquerda nós temos mal, arco, couve, verde, boa, recém e porta. Nos da direita nós temos flor, fé, musgo, humorado, íris, retrato e casado. Vocês vão unir essas palavras e vão unir esses dois radicais e formar uma palavra composta, como por exemplo, arco-íris. Um exemplo, certo? Então, vocês vão juntar o da esquerda com o quadro da direita, tá bom? O número 2. Geralmente não é necessário separar por hífen os prefixos que se aglutinam ou se unem aos radicais. Porém, em alguns casos, a ligação entre o prefixo e o radical deve ser feita por hífen. Veja alguns desses casos e faça o que se pede. O modelo desses casos também está no livro, que tem um quadro abaixo do enunciado do número 2. Aí, o que vocês vão fazer? Forme palavras pelo processo de derivação, unindo os prefixos do quadro à esquerda aos radicais do quadro à direita. Usem hífen, se necessário. Nós temos vice, contra, ultra, anti, sub, super e anti. No quadro da direita, nós temos rei, ministra, argumento, reforma e assim por diante. Vocês vão unir os dois e formar palavras compostas. Ainda da atividade, nós temos o número 3, que você vai ler o enunciado e marcar a resposta correta em que o hífen, conforme o novo acordo ortográfico, está sendo usado corretamente. Então, vocês vão ler as alternativas e marcar que você considera correto. O número 4. Vão assinar a alternativa errada quanto ao hífen, ao emprego do hífen, de acordo com o novo acordo ortográfico. Ok? E agora nós vamos à nossa correção da atividade anterior, né? Da segunda atividade, do segundo bimestre, aquela que está na página 52 do seu livro didático. Vocês vão conferir essas respostas. Nós temos aí o número 3,
4 e 5. Número 3, a letra A, B. E o número 4, nós temos as letras A, B, C, D, E, F, G e H. E o número 5 também temos duas respostas, A e B. Então, vocês vão conferir as respostas de vocês. E se acertou, parabéns. Se não acertou, faça a correção, para não ficar com a sua atividade incorreta, tá bom? Obrigada pela atenção e participação de vocês. Se cuidem. Se precisar sair, usem máscara. Higienizem as mãos. Mantenham o distanciamento, para que em breve possamos estar juntos em nossa sala de aula. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.